Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. É um prazer ter vocês aqui novamente comigo para tratar de assuntos que possam ter interesse na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje a gente vai dar continuidade daquela série dos crimes contra pessoas com deficiência. Nós vamos estudar o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão em um vídeo de aproximadamente 15 minutos, em que eu tento esgotar ao máximo o tema para que todas as pessoas que assistam o vídeo possam ter a compreensão exatamente do que é a discriminação, exatamente de quais são os direitos da pessoa com deficiência e quais as posturas que a Justiça, a Polícia, Ministério Público e a sociedade devem tomar diante de um ato discriminatório. Então eu vou dissecar crime a crime, artigo a artigo em cada um dos vídeos e nisso eu conto com a participação de vocês, curtindo, compartilhando, comentando esse vídeo, indicando ele ao maior número de pessoas para que a gente possa, dia após dia, vencer ou pelo menos tentar lutar para tornar a nossa sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais respeitosa, tá bom? Então, peço a vocês esse apoio e após a vinheta a gente começa o estudo do artigo. Então vamos lá, pessoal. Tratando dos crimes, é muito importante a gente diferenciar isso em 3 leis. Nós temos o Código Penal, que possui alguns dispositivos que tratam da pessoa com deficiência de maneira, vamos dizer assim, lateral. Por quê? Porque ele trata do crime e a pessoa com deficiência necessariamente encaixa nessa situação. Nós temos ainda a Lei 7.853 de 89, que cuida da proteção coletiva dos direitos da pessoa com deficiência, que tem crimes importantíssimos que a gente vai tratar no próximo vídeo. E nós temos o objeto de estudo hoje, que é a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz alguns crimes aqui que são fundamentais para a preservação dos direitos da pessoa com deficiência. Então hoje nós vamos focar nos crimes da lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão. E dentre eles, o primeiro crime que nós temos que tratar aqui é o crime de discriminação. Está lá no artigo 88 da lei. E esse crime de discriminação ele é um crime importantíssimo. Por quê? Porque ele serve de base para todos os outros. Vamos ler o caput, a cabeça do artigo, para a gente entender como que funciona essa questão da discriminação? Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Espera aí, vamos parte a parte para que todos entendam. O que é o praticar a discriminação? O praticar a discriminação é a pessoa que vai lá e pessoalmente realiza o ato discriminatório. Aquela pessoa ela simplesmente vai e discrimina o outro de forma categórica. Ah, consegue dar um exemplo, Juliano? Consigo de uma forma simples. Imaginemos que nós dois eu estou em um banco de ônibus e de repente senta uma pessoa com deficiência do meu lado. Eu me levanto e falo, não fico aqui do lado de uma pessoa com deficiência. Essa pessoa não vai sentar ao meu lado. Isso é um ato discriminatório, é o praticar a discriminação e a pessoa vai e categoricamente pratica e incide no artigo. Agora a pergunta que talvez seja interessante, e se eu me valho de um terceiro, eu uso uma terceira pessoa para praticar a discriminação? Isso é possível? É perfeitamente possível. Imagina aquele pai, aquela mãe, que chega para o seu filho de 11, 12 anos, que seja, e diz para ele, olha, você não vai brincar com a criança tal, porque a criança tem deficiência. Isso é uma forma de praticar a discriminação por terceiro, por uma pessoa ali incapaz, por uma criança que não tem compreensão. Logo, os pais que praticam essa ação também incorrem no crime de discriminação. Naturalmente, a criança menor de 12 anos não, porque ela não pode responder por crime. Mas entendam, então você pode praticar diretamente ou por meio de terceira pessoa. Mas o artigo não prevê só isso. O artigo prevê o quê? O artigo prevê a possibilidade daquele que induz a discriminação. O que é você induzir a discriminação? Induzir a discriminação nada mais é do que criar uma ideia na cabeça de outra pessoa
de que a discriminação é importante de ser praticada, que a discriminação deve ser praticada. Você coloca a ideia da discriminação na cabeça de outra pessoa. Seria como se fosse você acender aquele fogo, você criar aquela ideia de discriminação. Trazendo aí para um exemplo, vamos imaginar uma autoridade pública, qualquer que seja ela, e ela vai durante uma palestra, ela pega uma pessoa, né, como alvo ali específico e diz, olha, aquela pessoa ali, ela alega surdez, mas é frescura. Ela poderia compensar essa situação de outra forma. É só ignorar que ela vai se adaptar à nova realidade. Aquele palestrante praticou o ato discriminatório e a gente vai entender daqui a pouco por quê. Mas nós ainda temos uma terceira. Veja, quando a gente fala verbo do tipo, a gente fala as condutas que são criminosas. A terceira delas é importantíssima, que é o quê? É o incitar a discriminação. Neste caso, você não criou a ideia, você foi lá e fomentou. Você pôs fogo numa ideia que já estava acesa. Enquanto no induzir você cria a ideia, no incitar você vai e põe fogo numa ideia já pré-existente. Então você vai ali e fomenta. Imaginemos a situação. A pessoa ela sabe que determinada criança é autista e ela vê que uma mãe ou um pai, qualquer que seja, não deixa seu filho brincar com a criança autista. E aí, essa terceira pessoa, ela chega para aquela mãe que já não deixa, ou seja, ela já tem a ideia de praticar o ato discriminatório e diz assim, você está certa, não deixa, é uma criança perigosa, nossos filhos não devem brincar com crianças anormais. Isso é uma forma de incitar a discriminação. Então, se você pratica diretamente, se você incita ou se você induz, então tanto faz se você pratica, se você cria a ideia ou se você dá força para aquele que já tem a ideia. Você pratica o ato discriminatório. Só que é muito importante que nós tenhamos em mente o que? A lei fala em discriminação de pessoa. Quando ela fala discriminação de pessoa, ela está falando de casos específicos. O ato discriminatório, para incidir no artigo 88 da lei de integração da pessoa com deficiência, ele deve ser específico e dirigido à pessoa determinada. Do contrário, este crime não vai ocorrer, ao menos não nos moldes do artigo 88. Imagine assim, trazendo para um campo hipotético, imagine uma discriminação irrestrita, dirigida a todas as pessoas com deficiência. Por exemplo, a pessoa diz, autista devem ser afastados da sociedade. Você não trata de uma pessoa específica. Quando não há o tratamento à pessoa específica, nós estamos incidindo no artigo 287 do Código Penal, que é o fazer publicamente apologia a fato criminoso ou de autor de crime. Então o crime é outro. A discriminação ela deve ser específica, ela deve ser dirigida àquela determinada pessoa. Vamos lá. Será que o artigo 88 ele abrange qualquer forma de discriminação? E a resposta é não. A discriminação ela deve ser em razão da deficiência da pessoa. Se for religião, se for sexualidade, se for de raça, vai ser tratada por outro tipo penal ou por outra lei. Deve ser apenas em razão da deficiência. Com uma ressalva, não abrange discriminação em relação a acesso à escola, concurso público ou vaga de emprego. Por quê? Essa conduta vai ser punida lá na Lei 7.853 de 89. Tá bom? Continuando, gente. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo que pode praticar este crime é qualquer pessoa. Qualquer de nós podemos praticar o crime em questão. E o sujeito passivo, Juliano, quem é? É a vítima portadora de deficiência
que foi discriminada. Lembrando que este crime só pode ser praticado na forma dolosa. A pessoa ela tem que ter a intenção de discriminar. Lembrando, para aqueles que não fazem direito, né, a questão é muito simples. O dolo ele demanda vontade de praticar o ato e consciência de que pratica. E a culpa é a não intenção. Este crime necessita dolo, tem que ter vontade, tá bom? Continuando, né, pessoal? É um crime que pode ser praticado de forma livre. Não existe uma regra de que tal conduta é discriminatória, tal conduta não é. Ela é analisada caso a caso. Lembrando que este crime também admite tentativa por uma razão muito simples. Ele é um crime plurissubsistente que pode ser praticado de vários atos, em vários pedacinhos, de várias formas. Então, ele sim admite a tentativa. Deixando uma ressalva que quanto ao induzir e ao incitar, eles não vão ser possíveis na forma tentada, a não ser que seja na forma escrita. Porque do contrário, você não vai conseguir particionar, você não vai conseguir dividir os atos. A pena do crime vai de 1 a 3 anos de reclusão. Quais são as principais consequências disso? Se a pena vai até 3 anos, eu posso ser preso em flagrante por conduta discriminatória. Então eu vou para a delegacia e vou ser preso. Por outro lado, o delegado pode arbitrar fiança e a pessoa pode sair mediante pagamento de fiança. Não vai caber a lei dos juizados especiais. Não é procedimento dos juizados especiais. E além disso, além da pena privativa de liberdade, cabe a pena de multa. Continuando, pessoal, o que nós vamos entender aqui agora? A pena é aumentada de 1/3 desde que a pessoa que cometa o ato discriminatório seja responsável pela pessoa com deficiência. Olha que legal, gente. Olha que legal. Então, peraí. Se eu sou responsável pela pessoa com deficiência e pratiquei discriminação, a minha pena ela é aumentada e ela pula de 1 ano e 4 meses até 4 anos de cadeia. Por que dessa causa de aumento? Por que a pena é aumentada nesse caso? Por uma razão muito simples. Porque é muito mais reprovável, é muito mais censurável a minha conduta. Eu ajo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, repugnante quando eu sou o cuidador, quando eu sou a pessoa que tem responsabilidade sobre a pessoa com deficiência e eu mesmo vou lá e discrimino. Então veja que o nosso legislador ele foi sensível, ele chegou ao ponto de dizer, não, a pena vai ser mais grave para você nesse caso. Tá bom? Temos também uma forma qualificada, que é a mudança da pena. A mudança da pena em abstrato. Se qualquer crime dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena ela sobe para 2 a 5 anos de reclusão e multa. Olha que legal, gente. Por quê? Nós sabemos que as nossas redes sociais, elas nos dão uma amplitude muito maior. A publicação em uma revista dá uma amplitude muito maior. Justamente por isso, a lei vai lá e prevê a possibilidade de uma pena muito maior nesses casos, para tentar inibir e para punir como deve ser punido caso haja uma discriminação por um meio que chegue ao maior número de pessoas. Então, se eu tenho uma publicação em rede social, se eu tenho uma publicação em uma revista, em um jornal, neste caso, a minha discriminação vai ser muito mais grave, a punição vai ser muito maior e com a pena chegando a 2 a 5 anos, não dá para liberar mediante fiança na delegacia de polícia. Então, por aí já vê o quanto muda, além de ter outras implicações de ordem processual. Tá bom? Elas ganham novos contornos que trazem novas formas de punição. Só que a lei ela vem aqui e ainda traz umas medidas de proteção diante do ato discriminatório. Nosso legislador foi e pensou em como resolver esse problema. E de que forma? Olha que legal.
parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, publicação por rede social, publicação em revista, o juiz pode determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido do Ministério Público, antes de investigação criminal ainda, se for o caso, sob pena de desobediência daquele que não retirar, vai praticar um novo crime, aquele que não retira, recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório, se for uma revista, se for um jornal ou se for qualquer outro tipo de conteúdo, e a interdição das respectivas mensagens ou páginas de internet que sejam discriminatórias. Então aqui, gente, nós temos uma grande ferramenta de proteção. E essa ferramenta de proteção se chama justiça. Ela vai agir e vai estancar aquela sangria discriminatória que nós tínhamos ali e que atrapalharia sobremaneira a proteção da pessoa com deficiência. Veja que interessante. Por fim, no parágrafo 4º do artigo 88, nós temos ali a questão do destino do material discriminatório. Apreendeu aquele mundo de revista. O que vai acontecer com ele? Automaticamente ele vai ser destruído. Olha lá, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, mesmo que o juiz esqueça de colocar na sua sentença, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Então veja bem, pessoal, nós temos aqui o quê? Nós temos uma situação de proteção em que a justiça tentou fechar a legislação, né, tentou fechar de modo que a justiça tenha ferramentas para atuar. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, leve esse vídeo ao maior número de pessoas possível e no próximo vídeo a gente vai continuar com outro crime a ser trabalhado. Porque nós vamos artigo por artigo em vídeos curtos de 15 a 20 minutos para que todos possam saber quais são as condutas punidas pelo direito penal em se tratando de crimes contra pessoas com deficiência. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um abraço.